Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palomo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. Olá, ouvinte. Aqui é Levi Palomo, começando mais um episódio deste podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. Este podcast é transmitido em mais de 40 apps de áudio para todo mundo. E a seguir em relatos paranormais, você vai ouvir. Como essa porta abriu de madrugada eu escutei uma pancada muito forte na porta. Uma batida, pá! Quando eu virei, eu vi aquela menina. Eu ouvia bastante assovios. Bastante. Eu fiquei paralisada e simplesmente eu virei de costas novamente e me cobri com um lençol. Do nada, escutava aquele estalo. Pá! Em relatos da internet, uma experiência nada agradável de um ouvinte anônimo. E no Assombração Notícias, situações paranormais no BBB. Após tsunami, japoneses relatam aparições de espíritos em local de tragédia. Os detalhes você ouve daqui a pouco no Assombração Notícias. E para você nos seguir no Instagram, basta procurar pelo @podcast Assombração ou então pelo meu próprio Instagram pessoal, @Levi Palomo. Levi Palomo. Lembrando que Levi é com Y. Esse é o episódio 60. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. Sala de presença que chegou perto de mim. Eu vi alguém através da janela. Assombração. Relatos paranormais. Meu nome é Levi Palomo e por telefone eu estou com a nossa ouvinte Maria Micaele, de 23 anos, que mora em Sertãozinho, na Paraíba. Ela cursa técnico de enfermagem e hoje a Maria vai contar algumas coisas, alguns assuntos paranormais que ela viveu e entrou em contato pelas nossas redes sociais contando. E são assuntos são algumas situações que você viveu que foram assustadoras. Vamos começar usando essa palavra. Foram situações assustadoras. E eu quero entender um pouco mais a fundo sobre o que foi que você passou. Mas antes disso, boa noite, Maria. Boa noite, Levi. Tudo bem? Tudo certo? Tá nervosa? Um pouco, mas passei por coisas piores, vocês vão saber. Bom, uma das coisas que você contou e me deixou até surpreso, inclusive lá no nosso Instagram, @podcast Assombração, é uma história que envolve um armário. Uma casa e um armário, não é isso? Isso. Eu tinha, em base, acho que eu tinha uns 4 anos. Aí meu irmão já tinha nascido. Uhum. E eu comecei a dormir sozinha no quarto, porque ele não conseguia dormir só comigo, só nós dois no quarto. Ele ia pra cama da minha mãe. Então, a minha casa, na verdade, era bem macabra. Tinha um ar, sabe aquele ar pesado? Sim. Mesmo eu, criança, já conseguia sentir isso. E parece até mentira quando eu conto assim, por conta que o povo diz assim: ah, você era muito pequena, você não lembra. Claro que eu lembro, foi uma coisa que, na época, eu não tive medo. Como minha mãe conta, eu não tive medo. Foi assim. Eu tava ouvindo um barulho no armário, como se tivesse alguém mexendo, procurando alguma coisa, naqueles pacotinhos do armário. E eu, curiosa como eu sou, eu levantei e fui. Então, quando eu cheguei na minha casa, ela não tinha muitas repartições. Era o terraço, a sala grande, tinha uma porta larga, que não tinha, era só passagem da porta, não tinha porta em si para passar para a cozinha. Aham. E quando eu cheguei, saí do meu quarto, que a porta ficava pro lado da sala, cheguei na cozinha, simplesmente a porta do armário bateu. Elas fecharam de uma vez. Eu só escutei aquela pancada. Pá! Foi quando minha mãe veio
ver o que tinha acontecido e viu que não tinha ninguém. Na hora, eu fiquei assim um pouco apreensiva, mas eu ficava, sai bicho, como de minha mãe. Não poderia ser o vento? Não, que isso era tarde da noite, não era durante o dia, era à noite. Madrugada, pra ser mais exata. A casa estava aberta, estava fechada? Madrugada. Tudo fechado. Certo, então vento não poderia ser então. Isso, não poderia ser um vento. E então ela disse que isso aconteceu, só que eu só lembro dessa única vez, em relação a esse armário. E você dizia sai bicho porque você via alguma coisa, era isso? Eu não consigo lembrar se eu vi alguma coisa ou se... Eu não sei, só sei que ela disse que eu falava isso. Sai bicho, bati o pezinho no chão. Então eu não consigo saber se eu vi alguma coisa, eu senti alguma coisa, eu não sei, porque eu acho que era muito pequena. Eu só consigo lembrar da situação em si e muita coisa que ela me contou ao longo do tempo, quando eu ia contando a história. Então, fora essa situação desse armário, existem outras coisas que aconteceram durante a sua infância que você consegue se lembrar ainda, é isso? Consigo, aquela casa era muito, muito estranha. O que mais que acontecia fora esse armário? Outro caso que aconteceu em relação a esse armário, na verdade, ainda, minha mãe tinha um jogo de xícaras muito bonito. E, tipo, a gente quase não usava, porque, assim, mãe tinha esse costume de, tipo, ter uma coisa guardada pra visita. Sei bem como é que então, é, super comum, inclusive. Sempre ficava no armário. E, de vez em quando, acontecia a seguinte cena. Não tinha ninguém na cozinha, tava todo mundo na sala ou no terraço conversando. E, do nada, escutava aquele estralo. Pá! De coisa batendo ou quebrando? Cozinha, coisa quebrando, vidro quebrando. Sim. Quando a gente chegava na cozinha, simplesmente tinha quebrado uma xícara. Ela estourava e ficava estralando. Tipo, ela não quebrava e parava. Ela quebrava e ficava estralando. Ela continuava quebrando depois? Era isso? Isso. Depois de quebrar, ela continuava estralando, tipo, querendo virar pó. Sim. E virava? Acontecia? Quebrava mesmo ou era só o som? Ela realmente quebrava. A xícara realmente quebrava sozinha. E dentro desse armário? Sim. E as pessoas mais antigas diziam que jogasse sal em cima e rezasse, porque isso era alguma energia negativa que tinha, que batia no vidro e ficava estralando. E acabou que quebrou todas as xícaras desse jeito. Sempre acontecia. Ou seja, dentro desse armário, todo o kit de xícaras que a sua mãe tinha acabou. Foram quebrados sozinhos. Quebrou. Sozinho. E vocês nunca procuraram entender o porquê que isso acontecia? Não. Assim, a gente já tinha ficado normal. Isso já se acostumaram já. Aí, outro caso também foi em relação a um copo. Isso aí eu já tava mais velhinha, já tava com meus 12 anos, 13 anos. Eu tava lavando louça e simplesmente eu coloquei... Tava terminando, eu tava lavando os copos, eu tinha um copo maior, eu coloquei em cima da mesa e voltei a lavar a louça normalmente e dá um vento. Nesse vento que dá, o copo quebra. Simplesmente. E faz a mesma coisa, de ficar estralando. Tudo que quebrava lá em casa, de forma assim estranha, fazia isso. Ficava sempre estralando. E não é uma coisa comum, né? Vamos ser sinceros. Normalmente cai, quebra e fim da história. Não fica estralando, quebrando mais depois da queda. Da queda. E, tipo, não é nem que caía. Tipo, ele tipo, explodia. É bem estranho. Ele fazia aquele... Era muito estranho. Isso, agora, Maria, era só você que percebia? Por exemplo, você pequena viu o barulho, as coisas acontecendo nesse armário, a porta batendo no armário, e você dizia, sai bicho, sai bicho. Mas era só você? Você tem irmãos, tem outros parentes na sua casa que conseguiam ver outras coisas também? O meu irmão, nessa casa também, ele chegou a presenciar coisas também. Inclusive a sombra. Ele observou na parede uma sombra. E ele não entendia, porque assim, todo mundo estava no sofá e ele estava na cama. E, como eu disse, não tinha muita repartição. E os dois quartos ficavam com a porta para a sala. Pera, o seu irmão estava sentado no sofá
E a sombra tava na cama? Não, ele tava no quarto. Na e cama. A gente tava na sala assistindo. Porque ele era mais novo, ele tava no quarto. E a gente tava na sala. Sim. Depois, a gente foi deitar também. E ele tava com a minha mãe no quarto dela. Certo. E ele disse, a luz da cozinha sempre dormia acesa. Porque como a casa não era até em cima. A gente vai saber. E tem umas casas que o pessoal faz que, tipo, não vai até o teto. Sei. O teto é alto e as paredes não chegam até o teto, né? Fica o telhado é inteiro pra casa toda. Isso. Certo. Aí, então, eu deixava a luz da cozinha acesa, porque conseguia clarear, não ficava escuro pra ele conseguir dormir. E como tinha a cortina na parte da porta pra cozinha, ficava sempre uma resta de luz mais forte, pegando na parede lateral da sala. E ficava de frente pra porta. Certo. E ele disse que viu essa sombra. E simplesmente a sombra dava tipo um movimento, balançava o braço e a sombra some. A sombra balançava o braço, era isso? Tipo como fosse tipo dando tchau, sabe? Cumprimentando, não sei. Caramba, o senhor não via isso? Ele viu isso. E era mais ou menos um jeito de um homem, de uma mulher? Era alto, era baixo? Como? Descreve pra mim, mais ou menos, com aquilo que ele relatou pra você. Ele só disse que era uma sombra. Tipo, ele não deu muita informação, porque assim, ele é meio descrente nessas coisas, sabe? Hoje em dia ele nem toca mais nesse assunto. Porque ele tanto faz como tanto fez, aparecer ou não aparecer. Então, mas na época ele ficou bem assustado. Aí ele já não dormia só, foi que ele não conseguia dormir mesmo. É realmente muito, são relatos curtos, né? São pequenas coisas que acontecem uma vez aqui, outra vez ali, mas me faz entender e ter esse esclarecimento na mente de que realmente a casa pode ser o grande problema, o grande X da questão, ou talvez até o terreno onde essa casa foi construída, né? O local onde você mora ou morava. Você mora nessa casa ainda? Não, eu saí de lá, tinha 15 anos. Ah, menos mal. Mas essa casa, algo poderia ter acontecido no passado, né? Nesse local. Isso. Você sabe o que poderia ser? Não, a gente nunca procurou a história dessa casa. Porque assim, eu me mudei pra lá, eu tinha 10 meses de nascida, eu acho. Então, eu nunca busquei nada em relação a isso. Agora sim, tinha uma casa na lateral. Acho que no lado direito. Nessa casa, a gente também, às vezes, mesmo sem morar ninguém, como era casa pegada parede com parede, tinha dias que a gente, à noite, escutava, tipo, gente andando, escutava a cadeira mexendo. E a casa era vazia. Só que, tipo, a casa vazia. E isso foi logo após de uma família morar lá que chamava muito, muito, muito palavrão. Sabe, tipo, dos mais leves aos mais extremos. Então, a gente ficava sem entender. Aí eu não consigo saber se, tipo, era da casa que a gente morava ou era alguma coisa que se irradiava da outra casa pra casa da gente. Eu não consigo ter essa noção, sabe? É difícil entender a fundo sem conhecer alguém que saiba o passado do local, não é? De repente, as duas casas poderiam ser um único terreno, ou, não sei, coisas enormes podem acontecer que respondem a isso. Mas que existe alguma coisa no passado que responde a isso é certeza. Às vezes dá até uma curiosidade assim, mas faz tanto tempo que eu acho que não vale mais nem a pena buscar. Vamos deixar quieto que passou. Cada um já tá no seu canto. Então... Agora, Maria, outra coisa que você contou pra mim lá no nosso Instagram, @podcastassombração, é sobre uma menina que ficou em pé do lado da cama. Foi do lado da sua cama? Lá da minha cama. Já foi nessa casa que eu moro atualmente. Então nessa antiga casa as histórias são só essas, então. A sombra, o armário, são só essas, não é? As louças que quebravam nessa casa antiga. Isso. Finalizando a casa antiga que você não mora mais, agora a gente vai pra casa atual que você mora nesse momento. É isso? Isso. Perfeito, Isso então conta mesmo. pra mim, por favor. Eu acho que eu tinha em torno de uns 13 anos, 14. Que, tipo, na época... Na verdade, essa casa aqui é a casa da minha avó, que eu tô morando agora. Tá. Então, eu saía da minha outra casa e vinha dormir aqui. Então, acontecia. Sempre fui muito... gostar dessas coisas sobrenatural, de procurar saber alguma coisa que acontecia. E a gente
tava contando histórias. A gente se juntou um grupinho de amigos, tava contando histórias e passou-se. Quando foi uns dias depois, eu tava dormindo. Na época, eu dormia numa beliche quando eu vinha pra cá. Minha tia dormia na parte de baixo e eu dormia na parte de cima. Então, eu tava de costa pra parede. De costas, de frente à parede, no caso. Tava de costa pra... Como é que se diz? Pro lado do quarto. Sim, sim. E eu senti tipo um... A gente sente quando tem alguma coisa olhando pra gente? Aquela sensação de, tipo, tô sendo observado? Sei bem como é. Aí eu peguei e virei. Quando eu virei, eu vi aquela menina. Não era muito baixa. E, tipo, tinha um cabelo muito grande. Tinha um cabelo longo. Só que, tipo, na hora que eu olhei... Porque a gente disse assim, eu queria muito ver, que não sei o quê. Só que na hora que a gente vê, a gente não quer ver. Você tinha, então, esse desejo de ver alguma coisa e, de repente, você viu. Eu tinha essa curiosidade, tipo, qual vai ser a minha reação quando eu ver, de fato? E como foi? Eu fiquei paralisada e, simplesmente, eu virei de costas novamente e me cobri com um lençol. Clássico. Eu falei, vou ficar quieta na minha, porque uma hora vai sumir. E ali eu fiquei, senti aquela sensação por um tempo e eu apaguei, dormi. Maria, como você sabia que essa menina que você viu era algo sobrenatural? O que diferenciava pra você entender que não era alguém de verdade? Porque já era noite, madrugada, e tipo, minha tia, depois que ela dorme, basicamente ela falece. Então, não tinha como ser ela. E tipo, o cabelo dela era bem mais claro, ela era nova, e curto, então não dava pra ser ela. E se fosse, ela falaria alguma coisa quando eu contei a história, sabe? Por ser dentro da casa da sua avó e durante a noite e alguém desconhecido pra você, obviamente você acreditou que fosse algo sobrenatural, é isso? Isso. Mas olhando visualmente, é diferente de um ser humano em alguma coisa ou parecia uma pessoa normal? Se fosse alguém conhecido pra você? Parecia uma pessoa. E assim, eu tenho algumas suspeitas do que poderia ser. O quê? Sabe? Porque assim, aqui, quando minha avó veio morar aqui nessa região, nessa rua que ela mora, antes tinha um cajueiro enorme e tinha pouquíssimas casas. Só pra gente explicar pra quem tá ouvindo o Assombração agora, cajueiro é uma árvore de caju, é isso? Isso. Perfeito. Enorme, era muito grande. E uma fazenda, era bem vasto, bem grande, sabe? Que não tinha... A prefeitura em si não tinha comprado ainda os terrenos para fazer mais casas. Estava aumentando a cidade. Então, para algumas pessoas parece besteira, mas eu acredito muito nesse negócio de lenda. Então, eu ouvia bastante assovios. Bastante. Pelo que eu vi e pelas características que eu pesquiso e eu vejo em relação à comadre Fulozinha. Você já ouviu falar? Como? É uma comadre Fulozinha. Comadre Fulozinha? Isso. É uma lenda regional da Paraíba? A Paraíba inteira conhece essa lenda, é isso? Eu acho que Nordeste, na verdade. Comadre Fulozinha. Eu realmente não conheço, mas como que é essa história? É uma menina, a história é uma menina, cabelos longos, que ela sofria muito com o pai. Tá. E ela levou uma surra, enfim, ela foi pra mata e ela virou guardiã das matas. E, tipo, ela protege, tipo, tem caçadores que estão caçando e ela assovia, elas deixam eles perdidos na mata. Quando eles desrespeitam as matas, ela bate neles com urtiga ou com o próprio cabelo. Então, assim, pelas características e pela situação que eu já ouvia de vez em quando aqui, que subiu muito fino por aqui, quando eu estava dormindo na casa da minha avó, então eu cheguei a deduzir, será que poderia ser? Mas, tipo, o que traria a aparecer dentro de casa, sabe? Talvez o histórico do seu terreno, o local onde ela assim, poderia ter morrido. Enfim, várias histórias podem acontecer, podem responder a isso. Não querendo te assustar, mas pode acontecer. Não me assusta mais, não. Hoje em dia eu tô calejada dessas coisas que acontecem na vida do ser humano. Mas, como é que se diz?
é uma lenda bastante conhecida por aqui. Então, na época eu falei assim, será? E eu tinha muito medo. Acho que não tinha nem ser medo, era ser respeito. Eu tenho muito respeito por essas entidades assim. Então, eu fiquei bastante assustada na época. Pelas características, então, que o pessoal conta que ela tem, você acredita que poderia ser essa menina que estava na casa da sua avó, então, naquela noite? Sim. Por conta que é uma menina, não muito pequena, mas também não é alta, cabelos longos, pretos. Uhum. Então, eu acho que isso me influenciou até essa... Não sei explicar, sabe? E isso de alguma forma te deixou mais confortada ou com menos medo ou não? Eu não sei. Na época, a minha reação foi só essa, virar. Talvez por saber o que era, né? Eu consegui ficar calma, assim, de certa forma. Se cobriu com o lençol e virou de costas, né? Vou me proteger aqui. E depois disso, o que aconteceu? Ela sumiu, você olhou de volta, ela não estava mais lá e fim da história, era isso? Não, quando eu virei, eu fiquei um tempo, sentindo aquela sensação, e eu apaguei, eu dormi. Só acordei no outro dia. Aí eu comentei dentro de casa com a minha tia, comentei com o pessoal, mas tipo, as pessoas diziam assim, acho que tu tava sonhando, ou assistiu alguma coisa e ficou impressionada. A mesma velha história. A mesma desculpa, né? É de sempre. Aí bate aquela dúvida às vezes, será que era? Será que não era? A gente nunca sabe de fato. Maria, essa menina que você viu, apesar de ser uma lenda conhecida, comadre Folozinha, é isso? Isso. Apesar de ser uma lenda conhecida na região de todo o Nordeste, segundo você, né, comadre Folozinha, ela apareceu algumas outras vezes ou foi só essa vez? Não, só foi essa vez que eu senti assim e vi. Mas já era bem de costume ouvir os assovios por aqui. Inclusive, depois dessa aparição, continuavam os assovios ou não? Sim, escutei bastante tempo. Até então que cortaram o pé de cajueiro e começaram a fazer casas. Aí acabou. Aí ficou... aí acabou. Não ouço mais. Faz muito, muito, muito tempo. Então aquela cabeça que apareceu na porta do quarto não foi dela, foi outra situação, então. Já, outra situação. Que você contou sobre isso pra mim também. Você contou sobre isso pra mim também, que apareceu uma cabeça na porta de um quarto. Do mesmo quarto. Isso nessa casa atual, né? Nessa casa atual. Uhum. A beliche foi desmontada, porque trocou de cama, enfim, minha tia tinha crescido, né, ia ficar um quarto de mocinha, digamos assim. Uhum. Então, quando eu vinha pra cá, eu dormia no colchão, no chão. E eu nunca tive medo de dormir com a porta aberta do quarto. Não tinha esse problema. Um certo dia eu tava deitada no chão e eu tive aquela sensação de uma pessoa tipo de cócoras no chão, na porta do quarto. Uma pessoa como? Tipo de cócoras. O que é de cócoras? Abaixado. Só pra entender. Abaixado de cócoras, entendi. Abaixado ou agachado, é isso? Agachado, isso. Tá, mais fácil pra gente conseguir entender, pra todo mundo Isso. imaginar a sua situação. Vamos lá. Como se estivesse observando dentro do quarto. E quando eu olhei aquilo, na hora eu senti medo. Não foi a sensação que eu tinha sentido daquela outra vez, quando eu vi a menina. Foi medo, realmente eu senti medo. Tanto que até hoje, eu tenho 23 anos, isso já faz um bom tempo, eu acho que nessa época eu tinha uns 13, 14 anos, e até hoje eu não durmo de porta aberta, de jeito nenhum. Eu senti a sensação de medo foi tão forte que eu não consigo. Essa situação, essa pessoa, essa coisa que você viu, você conseguia ver com detalhes o que era? Se era uma pessoa, algum conhecido? Eu vi aquela sombra preta, como fosse tipo... Eu acho que poderia ser uma sombra masculina, por quê? Se fosse feminina, acho que eu conseguiria visualizar cabelo, né? E eu não via. Eu via a silhueta como fosse tipo masculina. Só que como estava agachada, eu não posso dizer com certeza. E mas também, era assim, uma sombra preta, então. Totalmente preta. Isso. E era o mesmo costume aqui, igual lá em casa, na outra casa. Dormir com a luz da cozinha acesa. Então, clareava o suficiente para não ficar
tão escuro, sabe? Uhum. E quando você viu essa coisa agachada, o que você fez pra reagir ou pra tentar se livrar disso? Eu fiquei com medo bastante tempo, eu encarei um pouco e fiz a mesma coisa com o lençol. Só que dessa vez eu comecei a orar, porque realmente estava com muito medo. E você estava sozinha? Nesse dia eu estava sozinha. Meus avós estavam no primeiro quarto. Minha tia tinha dormido fora e eu estava só nesse quarto. Então, como já era de costume eu vim dormir no chão, eu nem fui pra cama dela. Fiquei no chão por conta que já estava acostumada, já tinha minhas coisas, tudo direitinho. Então, quando eu olhei, eu fiquei, tipo, horrorizada. Me cobri com o lençol e comecei a rezar. E da mesma forma da outra vez, eu acabei adormecendo. Curioso, Maria, que não são todas as pessoas que têm capacidade de ver esse tipo de ação, de situação paranormal, né? Não são todas as pessoas que têm uma abertura, vamos usar essa palavra, uma abertura para conseguir ver para conseguir ver e viver as experiências paranormais. Você acredita que você tem essa abertura por qual razão? Levi, eu tenho muita sensibilidade com isso. Desde criança, né? Pelo que eu percebi. Desde muito pequena eu tenho essa sensibilidade. É tanto que entre uma casa e outra, eu morei um tempo numa cidade vizinha. Fui casada, morei numa cidade vizinha. Morava com meu namorado. Uhum. E lá também aconteceu várias coisas. É porque assim, quando vai histórias é assim, você vai abrindo uma porta, vai abrindo outra, vai abrindo outra. E enfim, lá aconteceu o seguinte, a gente morava por trás da casa dos pais dele. Uhum. E nesse quarto, vou dizer assim, um quarto, quem morava lá antes era a avó dele. E ela chegou a falecer nesse lugar, sabe? Ela chegou a falecer nesse lugar. E eu não sabia. Eu não sabia. Nessa época a gente ainda namorava. E eu fui dormir lá um dia antes do dia de finados. No caso, do dia 1º pro dia 2. Certo. De madrugada eu escutei uma pancada muito forte na porta. Uma batida, pá! Aí eu peguei e falei que tinha escutado a batida, só que ele falou assim, não, eu acho que é o cachorro, porque o cachorro tinha o costume de dormir na porta. Então, às vezes ele deitava com tudo e batia. Só que eu sentia a pancada muito, assim, fofa. Tipo, batida mesmo. Com a mão, né? O som de mão batendo em porta. Tipo som de mão batendo na porta. Tá. E tudo bem, ele falou que era isso, então eu acreditei, né? Falei, então deve ser Bob mesmo que bateu na porta. Quando foi de manhã, que a gente acordou, e isso ao deitar, eu fechei a porta, tanto com o ferrolhozinho que tinha, quanto com a chave. Isso eu tenho plena certeza que eu fechei. Uhum. Quando foi de manhã, eu acordei, a porta era daquelas que eram duas, tipo, abre em cima e abre embaixo, não tem? Sim, conheço. Isso. Pronto, a parte de baixo estava fechada e a de cima estava aberta. Eu levantei, me ajeitei, né, saí e falei pra minha ex-sogra, perguntei se ele tinha acordado mais cedo e tinha voltado a dormir. Ela falou que não. Aí eu falei assim, mas a porta estava aberta. Aí meu ex-sogro falou assim, mas estava toda aberta, de cima a baixo, que eu não sei como é que vocês dormiram com a porta toda aberta. Aí eu fiz, não, gente, eu fechei a porta de cima e fechei a porta embaixo. E passei a chave. Aí ele disse que não, que a porta estava toda aberta, que foi ele que tinha fechado a parte de baixo. E até hoje é esse mistério. Como essa porta abriu? E depois dessa batida, muito provavelmente. Isso. Como foi que ela abriu? Aí a gente até ficou brincando. Como assim, já perdi o medo? Eu fiquei brincando. Falei assim, acho que foi tua avó que veio visitar a gente e esqueceu a porta aberta. Eu fiquei um tempão brincando com isso, mas tipo, eu brincava, mas sabendo que isso poderia ter sido de fato alguma coisa. Sim, era uma possibilidade de ter acontecido isso. Ainda mais dada a situação e o dia que era, principalmente. Isso. Eu fiquei tipo... Nossa, até hoje, quando a gente... Hoje em dia eu não tô mais com ele, né? Uhum. Alguns meses separada. Mas quando a gente falava e tocava nesse assunto, sempre questionavam. Mas tu não fechou a porta, não. Tu lembra que tu fechou a porta? Eu lembro que eu fechei a porta. Eu sou muito detalhista com essas coisinhas. Então, eu tenho certeza e plena convicção que eu fechei a porta. É curioso, né? Que sempre as pessoas buscam procurar uma razão física, uma razão
Pra justificar. coerente, para responder, para justificar uma situação que simplesmente pode sim ser algo sobrenatural, mas que ninguém acredita ou ninguém quer acreditar que isso pode ser real, não é? Isso, aquele quarto era muito, tipo, tinha um copo, ficava no banheiro, um copinho pra escovar o dente. Uhum. Eu não gostava de escovar o dente direto da torneira. E esse copo, simplesmente, ele tava lá na pia e do nada ele pulava e caía no chão. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, isso aconteceu várias vezes. Sem o vento. Sem vento. Tudo fechado, tava tomando banho, o banheiro fechado. E simplesmente o copo pulava da pia. E era de vidro? Não, copo de plástico, que era pra escovar o dente. Eu usava ele só pra isso. Você já percebeu essa repetição das situações, Maria? Um copo no banheiro, na sua antiga casa, a louça que quebrava. É uma situação, assim, diferente, né? Eu notei agora o que tu falou. São coisas que se repetem. O jogo da sua mãe de xícaras inteira quebrou dentro do armário, agora copo que cai no banheiro. É algo... Você já pensou, Maria, que poderia, ao invés de ser algo com a casa, com o local, já que na maioria das vezes, ou talvez até em todas, sim, ser com você, já pensou nessa possibilidade? Não sei, talvez sim. Talvez eu seja sensitiva e eu não saiba. Tem dessas coisas também. Eu nunca procurei saber, de fato, o que poderia ser essa sensibilidade que eu sinto em algumas ocasiões. Nunca busquei. Porque enquanto você contava, você dizia pra mim o seu relato, essa história dessa casa que você morava com o seu ex-marido, eu fiquei pensando na antiga história. Fiquei, poxa vida, tinha esse pé de cajueiro. Quando cortaram o pé de cajueiro, acabou as experiências, as atividades paranormais. Mas quando você foi para outra casa, já com o seu marido atual naquele momento, as coisas também continuavam a acontecer e coisas novas. Então, provavelmente não era exatamente o pé de cajueiro. E sim, você. É uma possibilidade. Para analisar, realmente. É bem curioso. Agora me deixou... E mais uma pergunta. As coisas que aconteciam, só você via ou as outras pessoas que conviviam com você também viam? Além do seu irmão, né? Claro que você contou sobre o seu irmão. Pronto, só com ele aconteceu. Os outros casos não, sempre, assim, as xícaras as pessoas presenciavam, porque, tipo, tava todo mundo reunido num canto da casa e escutava, quando a gente ia olhar, mas os outros era sempre isolado, assim, só comigo. Mas sempre que as xícaras quebravam e o pessoal via, você tava lá junto? Sim. Já aconteceu alguma vez das xícaras quebrarem, caírem, enfim, e você não tá na casa? Não que eu lembre de Levi. Olha, é uma possibilidade forte de alguma coisa ter ou acontecer com você, que é importante você estudar e tentar descobrir o que é e se livrar, né? Não tô dizendo que é isso, não sou especialista, não sou nada disso. Mas com a minha experiência em apresentar o Assombração durante 3 temporadas e há mais de 4 anos no ar, é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa recorrente que realmente pode ser a resposta para todas essas situações que você viveu. E vive ainda hoje ou não mais? Agora tu me deixou bem, tipo, com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Vá atrás de resolver. Acho que vai ser muito bom pra você, inclusive. Atualmente, a única coisa que às vezes acontece assim é em relação a sonho. Você tem sonhos? Alguma coisa, eu sonho e normalmente acontece aqui. Sonhos premonitórios, assim, então. Quase isso, sabe? Já aconteceu bastante. E qual a situação que você lembra? Eu recebo aviso. Qual a situação mais forte que aconteceu que você sonhou e depois ela de fato aconteceu? Algo que chamou muito a sua atenção para isso? Eu sonhei com uma mulher, um vestido, e ela só dizia assim pra mim: cuidado. Então, aí eu acordei. Ela dizia só cuidado e sumia? Sim, ela parecia uma mulher muito bonita, cabelo preto, vestido vermelho. Ela dizia assim pra mim, que eu tivesse cuidado. E eu acordei. Então eu... Quando eu acordei, fiquei, mas que sonho foi esse? Que aviso foi esse? Não conhecia essa mulher também, né?
Na prática, não. Depois, quando eu fui analisar os detalhes das coisas assim, eu, sabe, consegui entender o que poderia ser. E o que poderia ser? Então, assim, minha religião é católica. Eu sou católica. Só que, eu me interesso muito por tudo que é religião. Sim. Então, eu fui buscar com conhecidos meus. E quando eu descrevi, né, a mulher pra mim... Eu já desconfio quem seja. Assim, me disseram assim, que poderia ser Dona Maria Padilha. Exatamente. Você falou do vestido vermelho e o cabelo preto, na hora eu já pensei em Maria Padilha. Isso. E quando eu fui contando as características da roupa pra esse meu amigo, ele pegou e falou, né? Ele falou assim, você não... Você escuta, você observa. Porque assim... Não, eu fico assim, mas diz, um pouco... Não sei nem qual é a palavra que se usa nessa situação. Assustada? Talvez? Não é nem assustada, é porque assim, com um pouco de tempo, realmente aconteceu uma coisa comigo, que se eu tivesse tomado mais cuidado com o que falava, pra quem eu falava, talvez tivesse evitado, sabe? Entendi. Então foi algo, esse aviso de cuidado foi diretamente com você especificamente. Especificamente comigo. Olha só, mais uma resposta. Eu fiquei, na época, quando aconteceu, eu não me liguei no que tinha, o que tinha acontecido comigo. Eu falei, tipo, como assim? Aí, com os dias, eu comecei a ler. Esse sonho veio na minha mente. Eu falei assim, meu Deus, eu tive esse sonho. Eu recebi esse aviso. Então, daí em diante, eu comecei a observar os meus sonhos. E eu não tenho um costume frequente de estar sonhando. Eu realmente sonho quando é alguma coisa assim. Eu preciso saber de alguma coisa. Parece brincadeira assim, o que não me conta, eu sonho. Realmente, o que não me contam, eu sonho. Então, os únicos sonhos que você tem são sonhos premonitórios ou sonhos que te dão respostas a determinadas coisas. Nunca são sonhos aleatórios, como, por exemplo, uma coisa que você viveu durante o dia, enfim. São coisas de avisos. Sempre são isso. Normalmente. É muito raro eu sonhar, assim, algo aleatório. E se sonho, eu não lembro. Sabe? Eu só realmente lembro de sonhos, assim, quando é alguma coisa pra me ficar ligada. Desse nível. E já aconteceu alguma outra vez, fora esse sonho que obviamente foi com Maria Padilha, já aconteceu outras vezes que você sonhou com algum aviso, alguma coisa, e de fato aconteceu depois de um tempo? Já teve uma outra vez, foi em relação também à amizade. Eu tive um sonho com uma amiga minha. E nesse sonho, ela tirava alguma coisa, ela tirava alguma coisa do meu cabelo. Sim. Eu não conseguia saber o que era. Ela tirava alguma coisa do meu cabelo. E eu não ligava, né? Porque, tipo, ela tava mexendo na minha cabeça, era minha amiga, eu confiava, né? Quando foi depois, com o tempo, aconteceu que, tipo, apareceu um comentário, uma fofoquinha, em relação a ela comigo. Então, eu comecei a de fato, a observar tudo que eu sonhava. Hoje em dia, eu tenho muito cuidado quando eu sonho e eu levo bem a sério. E esse sonho, mas essa fofoca, teve uma coerência com essas duas situações, então? Não foi algo por acaso? Teve. Entendi. Não foi sonho assim, aleatório. Tipo, eu tomo como um aviso. É tanto que eu tenho curiosidade de procurar em relação a essa religião, ver esse meu lado, sabe? Realmente pelas essas situações que a gente ouviu de você contar aqui agora e que a gente chega a essa conclusão de que realmente pode ser algo com você especificamente e não com o local, ou talvez a junção dos dois, o local que já tem uma energia, algo que existe lá, e mais a sua presença, mais a sua força mediúnica, essa visão clara, aberta que você tem. Isso pode ser a resposta, isso pode ser algo que você deva procurar estudar e aprender até para saber lidar melhor com isso. Depois que tu falou assim, eu comecei a fiquei pensativa agora, que de fato pode ser
alguma coisa que explique isso. E se for, vai ser algo que vai te fazer bem, isso eu te garanto. A gente se conhecendo é bem melhor de lidar. Maria, eu digo ainda mais pra você, com muito tempo de fazer, de apresentar o Assombração, de escutar tanto relato, tanta história, não existe coincidência. E isso eu digo de acordo com a minha vida pessoal também. Não existe nada que seja por acaso. Então, assim, até se a gente está conversando aqui agora, se você está me contando essas suas histórias e juntos a gente está chegando a essas conclusões, isso também não é por acaso. Então, eu acho que você deveria se apegar mais nisso, nessas informações, nessas situações que você viveu, vive e ainda vai viver muito provavelmente, e tentar aprender, sabe? A única coisa que a gente pode fazer é aprender para poder lidar com isso de uma forma melhor e poder desenvolver, sempre desenvolver esse nosso lado. Eu acredito que desde que isso não deixe a gente com medo, né, e assustado, é uma escolha nossa querer estudar, desenvolver isso ou não, acho que isso vai te fazer muito bem. Eu também acho. Eu agora vou realmente observar isso e procurar saber mais, porque realmente, parando e observando, eu nunca tinha parado para contar todas as histórias assim de uma vez, sabe? E quando juntas, então, ela tem uma coerência, uma resposta para você, isso. que é isso. Maria, responde uma coisa para mim. Qual o seu maior medo? O maior medo? Não importa de qual situação, o seu maior medo. Perder minha família, acho que é esse o meu maior medo. Ficar sozinha. É um medo justo. É um medo super justo. Maria, Possível. antes da gente encerrar então a nossa conversa e a nossa entrevista, eu vou te fazer a nossa pergunta clássica aqui do Assombração, sempre durante as nossas entrevistas. Na sua opinião, essas coisas que você viu são espíritos de pessoas que já faleceram ou são demônios? Levi, é uma pergunta muito, como é que eu posso dizer? Complexa? Difícil. Complexa, essa é a palavra, muito complexa, porque assim, pra gente saber chegar a uma conclusão, eu teria que saber o histórico da casa, o histórico do terreno em si, pra gente chegar a alguma coisa, sabe? Eu acho que seria justo pra poder saber. Porque o mundo sobrenatural é muito complexo. É vasto. A gente não conhece metade do que realmente tem por trás desse véu, sabe? Maria, quero agradecer a sua entrevista então aqui no Assombração. Você que contou esses seus relatos, essas suas histórias. Deixo aqui para você pela primeira vez um conselho, né? Um conselho que eu dou para alguém nesse podcast. É a primeira vez que isso acontece, então guarde para você esse conselho se você tiver interesse e vontade. Eu acho válido você ir atrás de se conhecer para poder descobrir e ter essas respostas para você e para o seu coração. Vou buscar e, nossa, foi muito, muito bom participar do podcast. Eu escuto todos os episódios, sou super fã. E poder contar e chegar a essa conclusão de buscar conhecer mais sobre mim foi muito, muito importante no dia de hoje. Agradeço demais mais uma vez a sua participação, Maria, e obrigado. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, com a nossa equipe aqui do Assombração, para poder relatar mais experiências dessas que você vive e quais serão os próximos passos aí que você vai tomar, o que vai decorrer depois disso. Obrigado, Maria. Essa foi a Maria Micaele, de 23 anos, que mora em Sertãozinho, na Paraíba, e cursa técnico de enfermagem. Maria, obrigado e boa noite. Boa noite, Levi. Depois do intervalo, você ouve Relatos da Internet. E eu te convido agora para você seguir o nosso Instagram, é o @podcastassombração. Lembrando que todos os nossos links estão sempre nas descrições dos nossos episódios. E se você tiver um relato paranormal e quer contar ele aqui no Assombração, o nosso e-mail e Instagram estão sempre abertos a todo momento para receber o seu relato. Aqui é Levi Palomo e voltamos já. Estamos apresentando Assombração. Adquira o primeiro livro do podcast Assombração. No ar, o verdadeiro lado paranormal.
Não seria estranho, doentio, loucura ou simplesmente esquizofrenia se todas as pessoas que contaram e ainda contam suas histórias no podcast Assombração estivessem inventando algo da cabeça, tendo alucinações ou simplesmente querendo aparecer com uma historinha de fantasma? Aliás, não só no Assombração, como em tantos programas de TV, filmes e séries baseadas em histórias reais. Será mesmo que o paranormal é invenção de Hollywood ou um surto coletivo que acontece com pessoas de diferentes lugares, em diferentes momentos e situações? Nenhum e nem outro. Conheça os bastidores do maior podcast paranormal do Brasil, as vozes que fazem, novos relatos nunca antes divulgados, curiosidades dos melhores episódios, como acontecem as entrevistas, como é o estúdio, o que nunca foi contado no Assombração. Descubra a fundo o podcast que você ouve e entre ainda mais na sintonia paranormal do Assombração com o primeiro livro do nosso podcast, No Ar, o verdadeiro lado paranormal. Adquira já o seu, envie um Pix no valor de R$15 para a chave podcastasombracão@gmail.com. Depois, nos envie o comprovante do Pix no nosso Instagram e pronto. Você já vai receber o nosso livro nas versões e-book e audiolivro. No Ar, o verdadeiro lado paranormal. Assombração Notícias. Situações paranormais no BBB. Por diversas vezes confinados do reality da TV Globo, o Big Brother Brasil, relatam experiências sobrenaturais dentro da casa que fica nos estúdios Globo, em Curicica, no Rio de Janeiro. Na edição deste ano, 2023, o participante Gabriel Santana diz ter sentido uma energia pesada dentro da casa logo nos primeiros dias confinado. O ator contou que chegou a sentir alguém atrás dele e quando olhava, não tinha ninguém. Você tá bem, amor? O que você sentiu? Oxi. Misericórdia, e foi? Sei. Oxi. De repente foi. Senti até o mundo mais claro, acredita? O que você sentiu? Não sei, eu terminei de comer, tava conversando. Eu comecei a sentir alguém atrás de mim. Eu olhava o tempo inteiro, não tinha ninguém. E aquela coisa ruim? Fui ficando denso. Aí eu comecei a sentir que afastou, aí eu pedi pra gente vir aqui pra fora, rezei. E melhorou. E o mundo se abriu. Na segunda edição do BBB, a participante Cida ouviu sua irmã chamar seu nome dentro da casa. Cida passou vários segundos procurando pela voz. Pouco tempo depois, ela foi chamada pela produção e informada de que sua irmã havia falecido em função de um câncer. Já na edição de 2018, viralizou um vídeo em que um vulto muito rápido é visto passando atrás do participante Diego. No BBB 19, Maicon disse a Gustavo, Teresa e Diego que teve uma espécie de visão dentro da casa. O participante contou que viu um homem entre as camas de Elana e Ariane, próximo a Paula. Segundo ele, eu vi um vulto e fechei o olho, afirmou. Eu só vi a sombra, a silhueta. Todas as imagens desses momentos citados nessa notícia você pode ver agora no nosso Instagram, @podcastassombração. Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias. Após tsunami, japoneses relatam aparições de espíritos em local de tragédia.
Em 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude, seguido de um tsunami no Japão, deixou 15 mil mortos. Anos após a tragédia, relatos de moradores da região sobre fenômenos sobrenaturais como aparições de espíritos são constantes. Profissionais de diferentes áreas já vinham investigando as razões desses relatos desde que eles começaram a ser divulgados pela imprensa nos meses subsequentes à tragédia que devastou o litoral nordeste do Japão. Para especialistas, essas pessoas podem estar sofrendo algum tipo de transtorno psicológico causado pelo trauma de ter sobrevivido a um dos piores desastres naturais já ocorridos no país. Uma graduanda de sociologia, Yuka Kudo, ganhou destaque na mídia japonesa recentemente ao apresentar os resultados de uma pesquisa que fez com taxistas e moradores, relatando fenômenos do tipo. Ela conduziu ao longo de 10 meses mais de 200 entrevistas aleatórias na cidade que foi devastada pelo tsunami. 15 dessas pessoas disseram ter tido contato com espíritos ou experimentado situações inexplicáveis. Não tenho interesse em discutir se é verdade ou não. Existe um fenômeno social e esse é o foco do meu estudo, contou a jovem à BBC Brasil. Yuka tomou conhecimento dos casos por intermédio de relatos publicados em jornais e revistas. O tema da vida após a morte já me interessava e eu tinha interesse em saber mais sobre os mortos do tsunami, então resolvi me aprofundar nessa pesquisa, disse a jovem. Um taxista contou à estudante que certa noite encontrou uma menina sozinha e muito estranha. Perguntou onde estavam os pais dela e a garota respondeu que estava só. Ele se prontificou a levá-la para casa. A menina ensinou o endereço e quando chegaram até o local indicado, o motorista ajudou a descer do carro. A garota sorriu e agradeceu. E, segundo conta o taxista, ela foi desaparecendo aos poucos na sua frente. Ele garante que pegou na mão da menina e que conversou com ela, relatou Yuka. Outro taxista contou à estudante ter pego uma passageira alguns meses depois da tragédia. Ela pediu para ser levada até um local e o taxista garante que estava em destroços. Segundo ele, a mulher disse ter perguntado então se ela havia morrido. E quando ele se virou para trás, não havia mais ninguém. Outro motorista contou ter pego um jovem na casa dos 20 anos. Quando olhou pelo retrovisor, viu o rapaz apontando com o dedo para frente. O motorista perguntou então insistentemente para onde ele queria ir. O passageiro teria indicado um lugar nas montanhas. Quando chegaram lá, o homem notou que não havia mais ninguém no carro. A estudante Yuka disse que foi bastante criticada pelo seu trabalho por trazer os relatos sem levar em consideração a saúde psicológica das pessoas. Segundo ela, a questão da minha pesquisa não é averiguar se espíritos existem ou não, ou se os motoristas estão doentes, rebateu Yuka. A japonesa disse ainda esperar que sua pesquisa estimule outros profissionais a ajudar as vítimas. Quero que essa pesquisa sobre pessoas que têm esse tipo de experiência seja reconhecida, afirmou ela. Participe da nossa pesquisa de qualidade. Todos os nossos episódios são produzidos para criar uma experiência imersiva única a você que me ouve agora. Por isso, precisamos da sua opinião e avaliação para entender e saber do que você gosta e então melhorarmos ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos nos novos episódios e temporadas. Assim, a sua experiência ao nos ouvir vai ser cada vez melhor. A pesquisa de qualidade do Assombração é tão rápida e simples que você pode responder agora mesmo, enquanto me ouve. O link da nossa pesquisa está na descrição desse episódio. Voltamos a apresentar Assombração. Voltamos com a sintonia paranormal do Assombração e agora é hora de relatos da internet com um relato de um ouvinte anônimo. Portanto, vamos agora ao relato. Semana passada eu fui para a rua consertar meu celular e quando estava voltando para casa eu encontrei um professor que tinha sido do Fundamental. Conversamos rapidamente e eu fiquei muito feliz de ter visto ele outra vez. Então ele me deu a mão, eu apertei, ele foi para um lado e eu fui para o outro.
Quando eu voltei para casa, eu cheguei muito feliz. Fazia anos que eu não vi o professor. Então contei para minha mãe que eu tinha visto ele. E foi aí que ela me contou que ele tinha morrido de infarto fazia algum tempo. E me mostrou a notícia. Eu realmente não sei como reagir a isso. Eu não sei por que isso aconteceu comigo. Mas ele faleceu e mesmo assim eu vi, conversei e apertei a mão dele. Isso foi muito estranho para mim. Enfim, esse é o meu relato e muito obrigado. E no próximo episódio do Assombração, vamos presencialmente até uma vila inglesa com uma das linhas férreas mais antigas e históricas do Brasil. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com alguém que você sabe que também vai gostar do nosso conteúdo. E se você tiver uma sugestão de pauta para os nossos próximos episódios, basta entrar em contato com a gente e dar a sua sugestão. Estamos no Instagram, @podcastassombração, e lembrando que os nossos links, todos os links do nosso podcast, estão sempre nas descrições dos nossos episódios. Agora eu te agradeço por nos ouvir e esse foi mais um episódio do Assombração. Aqui, o sobrenatural é levado a sério. Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. De São Paulo, Levi Palomo desligando. Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.